pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula de História Medieval. Hoje nós iremos apresentar um assunto deveras interessante, o Império Bizantino, ou como também era conhecido, o Império Romano Oriental. Mas primeiramente, devemos entender que os povos bizantinos são ainda o povo romano, que tinham seu território focado no oriente do Império. Contudo, esse nome não era usado por eles próprios, mas lhe foi empregado pela sociedade do século XV, por serem vistos como inferiores em relação aos romanos da Era de Ouro do Império. Mas para podermos entender esse assunto, precisamos conhecer e ter uma noção daquela que foi a maior cidade do Império Bizantino, Constantinopla, que ficava no Estreito de Bósforo, e é a divisa entre a Europa e a Ásia. Durante o século III, século IV, o Império Romano começa a enfraquecer, e para resolver esse problema, o Império se divide entre Ocidente e Oriente, tendo como capital do Oriente a cidade de Bizâncio, batizada depois como Constantinopla, já que foi ocupada e restaurada por Constantino. Ademais, mesmo com o Império Romano do Ocidente e do Oriente fazendo parte do mesmo todo, eles ainda tinham suas diferenças, como a relação com os povos ditos como bárbaros, o jeito de administrar seus territórios, a base de suas economias, diferentes focos de desenvolvimento social, entre outros. Mas foi no século V que a principal diferença entre eles ocorreu, pois foi em 476 que a cidade de Ravenna, capital do Ocidente, caiu. Contudo, o Oriente conseguiu se manter e teve até uma leve expansão no seu território nesse momento. Mas em seguida, ele absorveu o Ocidente, deixando de lado essa antiga divisão do Império e tornando tudo parte do mesmo Império, o Império Bizantino. Contudo, não foram capazes de cuidar de todo esse novo território e tiveram muitas de suas províncias tomadas por povos como os vândalos, os ostrogodos e os visigodos. Como eles sustentavam essa grande demanda de soldados que tinham? Por que eles tinham esse grande aumento de impostos? Para isso, temos que entender sua economia. E seu maior foco econômico sempre foi através das relações comerciais, que fez com que se preocupasse com o melhor desenvolvimento de estradas e vias para melhor transação das negociações. Tal afirmação pode ser muito bem vista quando o imperador Justiniano fez um acordo com um dos maiores inimigos do povo romano, os persas, para que pudessem usufruir das rotas que um dia foi do Império Bizantino, mas agora estava sob controle dos persas, sem causar disputas ou alguma coisa semelhante, obviamente, mostrando assim o peso e a relevância do comércio para aquela cultura. Contudo, de 530 a 555, a economia bizantina começou a sofrer com os grandes gastos que estavam sendo feitos por Justiniano, com o objetivo de reconquistar os antigos territórios perdidos do Império e com os grandes monumentos que estavam sendo construídos em Constantinopla. Tudo isso exigia muita verba e os impostos sempre iam aumentando e aumentando para promover tais projetos que, mesmo tendo seus objetivos concluídos, deram mais prejuízos do que retorno benéfico ao Império. Ainda é importante destacar que o Império Bizantino sempre demonstrou um foco maior em sua urbanização, com um grande desenvolvimento urbano, não só em questões de estradas ou caminho para suas rotas comerciais, mas na divisão de espaço que tinham dentro de suas províncias. E mesmo tendo como religião oficial o catolicismo, em 1054, perdão pelo erro, o imperador Miguel dividiu a Igreja Católica no evento que foi conhecido como o Grande Cisma Oriental, e logo o viés católico adotado pelos bizantinos foi a ortodoxa grega. Ademais, tem uma grande diferença do antigo império do Ocidente, pois no antigo Império do Ocidente
O poder era muito centralizado no Papa, no líder religioso, enquanto no Oriente o centro do seu poder era o próprio imperador, mesmo que a religião católica exercesse uma grande influência na sociedade bizantina. E era justamente essa influência que a igreja tinha que direcionava muito do comportamento social bizantino. Por ser uma sociedade sem muita liberdade social, vamos dizer assim, sempre tiveram seus aspectos principais definidos pelos seus líderes. E nos reinos bizantinos, onde a Igreja Católica sempre teve o maior dos apoios do Império, do século V em diante, todos eram basicamente obrigados a atenderem os dogmas católicos. Contudo, pode-se dizer que a plebe e a monarquia tinham papéis diferentes nessas relações. Enquanto a população simples era ensinada a seguir a igreja para lhes dar suporte com dízimos e exercer a adoração, aqueles de alta classe muitas vezes tinham alguns de seus filhos ou parentes já destinados ao dia a irem exercer um papel de certa relevância na instituição, como bispos, por exemplo, para assim manter o alto nível do escalão da igreja e ter bons apoiadores dentro financeiramente, grandes apoiadores financeiramente para a igreja. Mas não era só a igreja que exercia tal impacto na população. Os constantes aumentos dos impostos que foram agravados principalmente no governo de Justiniano para frente, que começou então a partir do século V, acabou colocando muitas pessoas em situações mais precárias do que já tinham em seu princípio. O reflexo disso pode ser visto na Revolução de Nica, por exemplo. Resultado da insatisfação que tinham, não só isso, mas uma certa falta de oportunidades de renda que se tinha presente obrigava muitos cidadãos também a buscar serviços no exército romano, no serviço romano oriental, já que desde o século IV ao século XI os bizantinos sempre mostraram a necessidade de um grande suporte militar para a proteção de suas províncias ou para suas próprias conquistas fora do seu território. Mas muito disso que acabamos de citar foi promovido pelo já citado imperador Justiniano I. Suas ações como líder repercutiram e muito no futuro do Império Romano do Oriente. Quando assumiu o poder, ele tinha dois grandes objetivos em mente. O primeiro e principal, diga-se de passagem, era reerguer a antiga glória dos romanos. Ele financiou campanhas que duraram 20 anos para poder reconquistar territórios que um dia foram de Roma. Tomou o território da África dos Vândalos, parte da Espanha dos Visigodos, e através de uma guerra extremamente sangrenta que chegou a devastar a Itália, a reconquistou dos ostrogodos. Contudo, mesmo com seu império estando maior com esses novos domínios, tal processo quebrou financeiramente o império. E isso, somado a uma má administração do vasto território, acabou fazendo com que não mantivessem suas novas posses por muito tempo. O segundo objetivo era aumentar o poder e influência da Igreja Católica, já que um dos principais diferenciais do Império era a força que eles tinham com a aliança à Igreja. E para alcançar esse objetivo, ele auxiliava em movimentos monásticos que fizessem parte da igreja e com diversas construções que glorificassem a fé católica, tendo como principal a Basílica de Santa Sofia, perdão pela demora, construída em Constantinopla e por séculos tida como a maior basílica do mundo. Contudo, mesmo com o poder de ordenar tudo isso, Justiniano dividia seu poder com sua esposa Teodora, a qual não só governava em pé de igualdade com ele, mas exercia uma grande influência sobre ele. Tanto que foi ela que o encorajou a fazer o massacre no hipódromo que encerrou a Revolução de Nica, uma revolução popular que visava tirar Justiniano do poder, devido à insatisfação
dos grandes grupos populares com ele e seu governo. Mas a Igreja Cristã foi sem sombra de dúvidas a personagem principal da história que apresentamos aqui. Esteve presente desde antes do próprio Constantino, mas foi em 325, no Concílio de Nicéia, que foi marcado oficialmente o fim da perseguição aos cristãos e virou uma das principais fés do mundo romano. Em 380, o imperador Teodósio a colocou como a religião oficial dos romanos. Com o passar do tempo, a igreja foi se fortalecendo ainda mais com o número de adoradores que crescia e com o que foi tomando dos antigos cultos pagãos para si. Sua influência chegava ao ponto de ter bispo entre as cortes reais, devido à sua relevância com os civis, e mesmo tendo muitas disputas e brigas internas entre os próprios cristãos devido às ideologias diferentes, o poder da igreja sempre marcou e ajudou o Império Bizantino. E para concluir nosso vídeo de hoje, aqui vai uma dica bem legal para vocês. Que tal visitar o site que está na descrição desse vídeo para compreender um pouco mais sobre a arquitetura, a arte e cultura do Império Bizantino. Bom, por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo que foi apresentado a vocês e que tenham aprendido um pouquinho sobre o Império Bizantino com a gente aqui. É isso aí, uma boa noite e até mais.